Se assentar, vamos abrir Apocalipse capítulo 12. Eu vou ler novamente. Hoje nós vamos comentar do versículo 10 a 12, mas eu vou ler novamente de 7 a 9. E eu gostaria que na leitura você prestasse atenção numa questão aqui importante, que é o que a gente vai começar a falar hoje, né? Esse bloquinho. O versículo 10 a 12, gente, ele presta bem atenção, é um hino, é um cântico celestial. É uma reação ao que está acontecendo no versículo de 7 a 9. Então, depois de contar o que está acontecendo de 7 a 9, qual foi a reação do céu? A reação do céu é justamente o versículo de 10 a 12. Então, atenção nesse vínculo aí entre um bloco e outro, tá bom? Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 12, 7. Então estourou a guerra no céu. Lembra que esses versículos estão falando daquela guerra cósmica, né? Que a gente já conversou bastante. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o enganador, né, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Isso contou a guerra. Lembra que essa guerra é uma síntese da guerra que já aconteceu lá atrás, já aconteceu na cruz e vai finalizar com a volta de Jesus. É uma síntese, né? Não tem cronologia aqui. Lembra que está falando lá do anjo que jogou lá, mas de repente Satanás também é vencido na cruz, e ele será vencido ali na escatologia. Então é uma síntese dessa guerra cósmica que está acontecendo, e que ela vai ser desenvolvida na prática depois na vida da igreja, que é justamente a besta, as duas bestas, o falso profeta. Essa guerra está acontecendo. Então olha só, aí no versículo 10, então, quer dizer, olha só, esse então está conectando o que está falando abaixo com o que acabou de ser escrito. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Messias, do seu Cristo. Por quê? Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por causa disso, pelo que foi dito agora, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha que interessante, ali Satanás já foi vencido, de repente ele está atuando ainda. Você percebe que há um jogo, né, na verdade, né, há uma falta de cronologia total aqui nas coisas, porque parece que ele fecha a guerra, de repente abre de novo, e aí de repente o que está acontecendo é só uma reação à visão da conclusão da guerra, mas ao mesmo tempo Satanás ainda está atuando, mas ele sabe que tem pouco tempo. Então essa é uma característica que eu tenho trabalhado com vocês aqui da literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica, ela coloca, ou até profética, ela coloca o profeta numa situação de que ele perde um pouco da noção de espaço, tempo, de cronologia. Porque você vai ver em algumas literaturas, até dos profetas do Antigo Testamento, de repente ele está falando o singular, aí ele volta para o plural para falar da mesma coisa, de repente ele está falando do futuro, aí ele volta para o passado, e fica confuso. Para a gente ler algumas coisas com a mentalidade moderna linear, não funciona assim a literatura profética. Você está vendo, né? Nós vemos que
Na verdade, entre aspas, né, Apocalipse terminou lá no capítulo 11. Aqui está dando um zoom no que aconteceu. É uma ampliação de detalhes daquilo que foi relatado lá atrás. Até chegar lá, o reino da terra é do Senhor, de Deus e do seu Cristo. Agora nós vamos levar isso aí até o final de novo, para ele contar isso de novo para a gente. Então esse vai e vem da literatura apocalíptica e profética é importante para a gente não entender errado cronologia. Então esquece um pouco da cronologia, tem a visão do ponto de vista da eternidade, que é o que está acontecendo aqui. Ele está vendo do ponto de vista de Deus, Deus está mostrando. Então esse vai e vem acontece. Lá de repente foi atirado para a terra com os seus anjos, que a guerra foi expulso, o dragão, o Miguel venceu, né? E de repente ele está atuando agora, mas ele sabe que resta pouco tempo. E vai haver então uma vitória total sobre ele. Então, por quê? No versículo 11, eles o venceram. E há a forma de vencer Satanás nesse período de provação da igreja. Então nós vamos agora fazer todas essas leituras, como eu tenho feito, bem devagar, com cada questãozinha aí sendo colocada, tá bom? Gente, em todo esse livro, os hinos, né, eles funcionam como um coro. É como que se... Lembra que João está escrevendo num ambiente greco-romano, com bastante... uma mistura de cultura. É um ambiente na Ásia, então um ambiente de cultura totalmente dominada pelo helenismo, a cultura grega, muito da cultura grega, mas toda a estrutura de poderio romano atuante ali. E você tem um escritor com a cabeça funcionando como um judeu. Olha só, né? Então você vai encontrar bastante coisa que é do jeito de pensar judaico, mas também dialogando com algumas imagens da cultura à volta que eles estavam inseridos. E os hinos, esses coros, eles são interessantes porque se você fizer e souber um pouquinho de como acontecia os teatros gregos, os coros nos teatros gregos, um leitor daquela época, ele podia falar, não, mas eu já vi já um coro, né, no teatro aqui grego. Ele consegue visualizar o que João está descrevendo nesse coro celestial. É mais ou menos um coral mesmo, grego, né, cantando ali diante, reagindo àquela vitória que Deus está mostrando para ele. Então essas questões, elas são interessantes. As imagens, elas faziam parte, né, da cultura dos leitores da época. Para a gente não faz, a gente tem que ficar dando essas, né, imaginar, tentar interpretar um pouquinho. Mas olha só, o hino aqui interpreta, como eu já disse, o significado do versículo 7 ao 9 para o povo de Deus. Ele é composto de 3 partes. Vamos lá, vamos de novo nas 3 partes desse hino. As 3 partes são os 3 versículos. A primeira parte, do que se fala? Vamos ler devagar, tenta pegar aqui a síntese dessa primeira parte do cântico. Versículo 10. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando. Existe uma reação apática, forte. Essa ênfase é importante. Há uma voz forte, há uma reação forte, impetuosa. E essa reação, ela está fazendo uma proclamação. Tá? E essa proclamação, gente, ela é uma proclamação de celebração. E ela está celebrando o quê? A salvação, o poder, o reino, a autoridade. Ela está ali, obviamente, né, celebrando uma total libertação realizada por Deus ao expulsar, ao vencer o dragão. Então é uma celebração de vitória sobre o dragão, sobre as artimanhas do dragão, sobre as investidas, sobre as obras, sobre os projetos dele, desde lá de trás, contra a mulher, contra o filho da mulher, né, que ele não conseguiu, que foi arrebatado ali, o filho, né, levado, colocado em um lugar que vai dominar. Então esse coro, ele está celebrando aqui a libertação total, a vitória total, que ele está vendo Deus contar para João aqui, tá certo? Então a primeira parte do cântico é uma celebração.
A segunda parte, versículo 11, olha que interessante. Eu vou já antecipar, a gente pode dizer que é uma ampliação, uma extensão da vitória, porque ele começa assim: eles o venceram. Então ele está agora explicando, ele está cantando, ele está ampliando a vitória e explicando como a vitória foi dada sobre o dragão, como aconteceu do povo de Deus vencer. Porque você percebe que existe uma ação lá em cima de Deus, de Miguel. Você percebe que é uma guerra que envolve seres angelicais e demoníacos espirituais, conjuntamente com uma atitude da igreja de fé e de fidelidade que vence o dragão. Você consegue entender isso? Está percebendo como que a guerra está funcionando? Então Deus está agindo nas esferas celestiais. Os anjos de Deus destacados para essa guerra estão atuando, e a igreja está atuando e surtindo os efeitos do dragão através do sistema romano. O dragão age através dos poderes deste mundo, e a igreja luta a guerra que ela tem que lutar sendo fiel a Cristo. O jeito da igreja vencer aqui, como que eles venceram? A causa da vitória é a cruz, o sangue do Cordeiro. O que garante a vitória da igreja sobre o poder de Satanás é a cruz, gente. É o sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro, é o sangue sacrificial. Aquele evento cruz significativo, envolvendo obviamente a própria ressurreição e a entronização de Jesus após a ressurreição, esse evento cósmico também, porque ele toca toda a criação de Deus, não só, a gente tem que entender que Jesus não está salvando eu e você só, ele está salvando o universo, ele está salvando o cosmos, através do ser humano, que é a coroa da criação com quem Deus fez a aliança e que o ser humano quebrou. Ele, como ser humano, como uma nova humanidade, ele refaz a aliança com o Pai e coloca a gente dentro da aliança de novo. E agora, a partir desse lugar em Cristo Jesus, como o Efésios usa bastante isso, em Cristo Jesus, ele vai reconciliar todas as coisas visíveis e invisíveis com Deus. Ele vai redimir. Por isso, lá no final, novos céus, nova terra, porque toda a criação vai passar pela redenção, e essa vitória toda do cosmos é conquistada pelo sangue do Cordeiro. Agora, a igreja não só vence pelo sangue do Cordeiro, ela vence por alguma coisa mais aí, por causa da palavra do testemunho. Que testemunho? Atos, gente. Eu vou dar poder do Espírito Santo sobre vocês, para vocês serem minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês vão testemunhar do evangelho, da boa notícia, da morte, da ressurreição, do reino que virá. Vocês vão testemunhar da mensagem do reino de Deus, que o Messias chegou, ressuscitou, vai voltar, e que vocês agora têm uma missão de declarar que a vida e o perdão e a reconciliação com Deus só é através do caminho Jesus. Nós temos uma missão, temos a palavra do testemunho, e ele está dizendo que a igreja vence o dragão cumprindo a missão. Por isso que eu falo aqui, falei bastante a semana passada, que o papel mais importante de Satanás, além de acusar, é qual mesmo? Quem estava semana passada? Enganar. A maior função dele é enganar, e usar a própria palavra de Deus para enganar, como eu disse, na tentação de Jesus.
Então, qual é a minha preocupação com a igreja brasileira hoje? E principalmente com a nossa congregação, porque eu sou pastor aqui, eu não sou pastor da igreja brasileira. Eu só posso influenciar um pouquinho aqui. E é o que a gente tenta: pregar, influenciar, pregando a palavra corretamente. E mesmo assim é difícil as pessoas entenderem às vezes, pelo momento que nós estamos na nação brasileira. O que acontece, gente? Olha só, imagine a gente aqui, vamos levar para a nossa congregação local. A gente tem um culto agradável, cantar música para Jesus, orar, falar com Deus, tudo isso é bom e tudo isso deve ser feito. Aí a gente toma café junto, café da manhã, faz evento de jovem, faz evento não sei o quê. Aí a igreja fica cheia de jovem, só que a gente não está fazendo o quê? Levando a palavra do testemunho. Nós estamos vivendo uma igreja sem missão. Não adianta, a gente tem que entender que nós temos uma prioridade de existência: levar o evangelho às pessoas e discipular as pessoas. Discipular. O meu papel aqui, mais do que pregar no domingo à noite, que é importante no culto público, a pregação é uma das coisas mais importantes, que é a palavra de Deus sendo exposta, mas é levar as pessoas de fato a cumprir a missão delas, levar cada um mais próximo de Jesus, ser semelhante a Jesus, andar com Jesus, cumprir a missão de Jesus, glorificar a Jesus, glorificar o Pai. Essa é a nossa missão, e isso eu vou fazer aqui, mas às vezes eu tenho que fazer andando junto, caminhando, aconselhando, para que as pessoas entendam. Aí os pequenos grupos, as devocionais, as reflexões, para a gente se tornar uma igreja que cumpre a missão, a palavra do testemunho, porque senão nós somos uma igreja infrutífera. Não, pastor, mas tem 1000 pessoas. 1000 pessoas infrutíferas, do que adianta? Nós temos igrejas grandes infrutíferas, no sentido do evangelho falando, cheio de programação, que agrada o coração das pessoas. A gente enche igreja assim, se a gente fizer isso. Mas esse não é o meu papel, ficar fazendo programação para atrair gente que gosta daquele tipo de programação. Gente, o papel do pastor é pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. É só a palavra que pode transformar o ser humano em discípulo de Jesus, em filho de Deus, e essa pessoa não depender mais de ninguém para caminhar com Jesus, porque ela foi transformada, o Espírito Santo começa a habitar dentro dela, o Espírito Santo começa a guiá-la, conduzi-la. Mas é o evangelho. Então a igreja vai vencer se ela cumprir a sua missão. E aqui está dizendo o quê? Eles o venceram por causa do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram. Que mais? E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por quê? Porque lá nesse período dos finais dos tempos, vai acontecer, como a gente tem falado, uma intensificação de perseguição à igreja, ao ponto de que quando eu for dar testemunho cristão, de Cristo, do Evangelho, alguns vão poder ser mortos por causa disso. E a Bíblia vai falar: não pare de falar, morra pelo Evangelho, mas não pare de pregar. Essa é a grande questão. Eu vou contar uma história rapidinho aqui. História não, eu vi esses dias, tem um livro que saiu de um mártir da igreja, eu não lembro que época, tudo, mas um pastor postou uma história assim, dramática, negócio. Eu ia postar, mas é tão forte ali que eu falei, eu não vou nem postar, porque eu acho que o pessoal não ia entender o que ele colocou. Eu deixei, guardei.
Mas eu não lembro nem o nome do cara, mas ele era um mártir, ele estava preso por causa do evangelho. Ele estava preso por causa do evangelho. A história conta que os soldados fizeram um acordo assim: se vocês falarem de Jesus para os presos, vocês vão apanhar, vocês vão ser torturados. Conta a história que esse homem responde para os soldados: nós vamos fazer um acordo. Eu vou ficar extremamente feliz em pregar o evangelho aos prisioneiros, e vocês fiquem felizes em me torturar, porque eu não vou parar de pregar o evangelho. E ele pregava e era torturado. E ele pregava e era torturado. E esse homem não parou de anunciar o evangelho. Essas coisas nós não entendemos. Nós brasileiros não sabemos nem o que é isso, gente. Por quê? Para que, na nossa cabeça de brasileiro, né? Para que fazer isso? Porque nós não entendemos o nível de fé e de revelação que esse homem tem de Cristo, que nós não temos a esse ponto. Um dia eu vou pregar aqui, estou estudando algumas coisas do livro de Daniel, e Daniel faz mais ou menos isso. A hora que baixa a lei lá para eles não orarem, lembra que baixou a lei lá, falou: não pode orar para ninguém e tal, e aí vão lá, armam lá, né, para o correio e falam: tem o judeu lá, tá orando 3 vezes por dia com a janela aberta lá. Gente, sabe o que Daniel podia fazer? Olha a nossa cabecinha de brasileiro, facinho, resolveu o problema dele. Era só ele orar com a janela fechada. Para que abrir a janela para ser morto? Jogar na cova do leão? Fecha a janela e fala com Deus e não cria problema para você. Daniel entende que ele não podia fazer isso, porque ele orava todos os dias, abrindo a janela, orando para Jerusalém, com a esperança do retorno do cativeiro babilônico para Jerusalém. Se ele fechasse a janela, o que aqueles vizinhos que passavam lá e viam ele todo dia, está vendo? Daniel negou a fé, por causa do decreto do rei. Ele está obedecendo o decreto contrário àquilo que ele crê. O que Daniel faz? A mesma coisa que ele sempre fez, e arma um problemão para ele, que é óbvio que Deus vai livrar, mas ele não sabia que ia livrar. Aí ele vai abrir lá de manhãzinha, abre a janela e ora. À tarde, abre a noitinha, ora. Aí vão lá, tá vendo lá, rei? Aquele homem lá, aquele judeu lá, tá te desobedecendo o decreto do rei, tem que morrer. Essas pessoas que entendem isso, elas não conseguem voltar atrás e negar o testemunho cristão. Para eles não é negociável isso, entende? E nós não falamos de Jesus por causa do quê? Uns não falam porque não estudam a Bíblia, outros não falam porque não sabem que ainda é o que é o Evangelho, não sabem como falar, outros têm vergonha, outros vão, o pessoal vai falar mal de você ali, porque não vai entender. A gente tem mas que motivo é esse para a gente deixar de falar? Lógico, com sabedoria, na hora certa sempre, né? Mas é uma coisa que a gente tem que entender: nós temos uma palavra do testemunho, é a nossa missão, e é assim que se vence ao ponto de não amar sua própria vida. Versículo 12: por isso, quer dizer, por causa disso, né, do que aconteceu aí, foi contado, da proclamação, da forte voz, da salvação, do Cordeiro, né, porque estão vencendo, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Aí, um ai aqui, um ai de, né? Ai de ai mesmo, ai, né? Pelo amor, ai da terra e do mar, coitado da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Como tenho pouco tempo, o que eu vou fazer? Vou fazer tudo o que eu posso contra a terra e o mar, contra os habitantes da terra e o mar, que eu já vou explicar mais para frente o símbolo do mar aí, que é importantíssimo, tá? A voz então, ela celebra essa chegada, né, do reino
messiânico de Deus. Volta lá no versículo 10, olha lá esse agora, essa palavrinha agora enfatiza, né? Um agora apocalíptico, escatológico. Nesse tempo exato vai chegar, né, a salvação, o poder, o reino. Então esse agora, né, você vê, outra palavra difícil para a gente entender. Esse agora que hora? A hora de Deus, o agora de Deus. É igual aquele em breve Jesus vai voltar que eu falei para vocês. É um em breve escatológico, porque Jesus está voltando desde quando ele falou desde que ele ressuscitou. Ele está falando que está voltando. Ele falou lá para aquela igreja em breve, Filadélfia, se eu não me engano, em breve, sem demora eu volto. Está demorando? Não, na perspectiva de Deus não vai demorar, nem adiantar, nem demorar, vai ser na hora de Deus. Esse em breve eu estou no controle, vai vir na hora certa. Então essas questões cronológicas, elas são difíceis. Esse agora é o agora desse momento que a salvação realmente vai chegar e essas coisas vão se concluir, né? Em Apocalipse também a palavra salvação, ela remete sempre à questão de libertação, de vitória, que é muito semelhante à salvação lá das pragas do Egito, lembra? Tinha muita coisa que fazia alusão lá que a gente viu. Então essa palavra salvação, ela tem essa conotação também de livramento, libertação, vitória. Aqui teve uma salvação de quem? Do dragão, das obras do dragão, da fúria do dragão. Então há uma vitória sobre o dragão por causa do martírio, do testemunho, da obra da cruz, tá? Então ele derrota o dragão e liberta o povo de Deus dessa força demoníaca que vem contra o povo de Deus. Então essa é a vitória, a salvação aí nesse contexto. A outra palavrinha que vem aí, agora veio salvação, poder. Poder é mais uma designação, né, que já apareceu em outros hinos. A Deus pertence todo poder, glória, autoridade, né? Então é mais uma honra que todo poder pertence a Deus e não ao dragão. É um contraponto, né? Porque o dragão está se achando poderoso aí para perseguir, mas quem tem o verdadeiro poder, a hora do poder ser manifesto, é nesse agora de Deus. Chega a salvação, chega o poder e o reino, né? Eu até escrevi aqui em grego, o reino do nosso Deus, né? Rebasileia tu teu remon, que é o reino do nosso Deus. Basileia é reino, né? Então acho que até tem aí uns lugares que fala de onde vem, acho que a palavra Basília, não sei se tem alguma coisa a ver, mas porque a Basileia em grego é o reino. O reino do nosso Deus é o presente de Cristo a seus seguidores. Indica a realeza, né, que vai ser compartilhada com a gente. Ele vai compartilhar o reino dele com a gente, né? Essa é uma coisa importante. Esse é o reino final de Deus, que substituirá o reino deste mundo. Gente, a realidade eterna do novo céu e da nova terra. Vamos ler novamente, para a gente lembrar? Apocalipse 11, 15. Não tire nunca esse versículo da sua cabeça daqui para frente, né? Apocalipse 11, versículo 15. Ele diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Isso aqui é o final de Apocalipse. Lembra que eu falei? Isso aqui é o final de tudo, aonde o reino do mundo se torna de Deus, do Cristo, e há um reino eterno. É o cumprimento de todas as profecias, gente, do Antigo Testamento, né? Então e agora em versículo 10, é esse o reino que está falando. De novo, esse reino agora, olha lá, agora veio salvação, poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. É a autoridade do Messias, de novo uma autoridade sobre as nações, como a gente está vendo aqui, de um rei que vai reinar eternamente. E por quê? Porque o dragão, olha lá, porque o dragão foi expulso. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Aquele que fica acusando a igreja, que ficava acusando, ele perdeu o seu lugar de acusação.
Ele perde o seu lugar ali, né? Ele é expulso do lugar onde ele podia estar acusando. E ele é expulso porque ele está sendo vencido pela obra de Cristo, ele está sendo vencido pelo testemunho da igreja, ele está sendo vencido pelo Miguel, que guerreia. Em vários momentos ele é derrotado, desde lá de trás, né? Então, essa é a guerra que está acontecendo. E nós aqui estamos dentro dessa guerra, como eu tenho falado. Aonde está a guerra? Está em tirar você do Evangelho, tirar você de viver com Cristo, tirar você de não fazer a palavra do testemunho, não viver. E você acha, gente, olha só, mais uma vez eu vou enfatizar isso: o diabo não importa muito se você vem na igreja ou não. Tem muita gente que está feliz que está na igreja. Por quê? Porque a pessoa vai na igreja por desencargo de consciência, ela não vive o Evangelho, não é fiel a Deus, não caminha com Jesus. Ela vai na igreja por uma questão religiosa, só por uma questão social, religiosa, porque ela acha que tem que ter uma religião, porque ela acha que é bom ir lá na igreja, fazer um papel de religioso, porque a cabeça, né, durante a semana, eu fiz alguma coisa para Deus, né? Fui na igreja. Com essa pessoa, você acha que o diabo quer tirar essa pessoa da igreja? Ele não está nem aí, a pessoa está ali em cima do muro, deixa ela ali. Mas pessoas que estão ativos no reino de Deus incomodam ele. Pessoas que estão pregando o Evangelho, fazendo discípulos, vivendo uma vida de santidade, dando testemunho cristão, isso incomoda. Você está ativamente na guerra. E é nesse povo que Jesus fala: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. É nesse povo que está avançando na missão. É esse povo que está dando palavra de testemunho e indo para frente. Aí o Hades não tem como segurar a igreja, porque a igreja está avançando. Ele perde, ele é derrotado por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho. Gente, é nossa missão. A gente tem que assumir a nossa missão. Temos que assumir a honra da missão. Essa é uma honra de sermos participantes de uma implementação do reino de Deus, da mensagem do Rei Jesus. É uma honra que nós temos, né? E para isso, sim, precisamos aprender a falar, aprender com sabedoria a lidar com as pessoas em algumas situações, aprender, né, a falar o Evangelho de uma forma consistente, sábia, que a pessoa tenha aquele impacto e fale: peraí, agora? Eu estou diante de uma decisão, ou aceito isso ou nego. Mas ela tem que estar diante da decisão, de entender o que está sendo falado, o Evangelho. É isso que é o Evangelho. Quer dizer isso, quer dizer isso. É isso mesmo. O que você crê? Você acredita nisso todo o teu coração? Que se você acreditar, tua vida tem que mudar, tua vida tem que se adequar ao Rei Jesus agora. Você tem que caminhar com Ele, conhecê-lo, discipulado. É uma coisa que nós precisamos assumir, né, constantemente, como igreja aí. Isso tudo que a gente está falando reflete muito, né, Daniel 7, que é o Filho do Homem, a questão do reino eterno, do domínio, né, que a gente já viu um pouquinho sobre isso também, tá bom? O ponto principal é que, do versículo 7 a 10 ali, a vitória na guerra se torna também a vitória no tribunal de Deus, né? Essas metáforas estão todas aí conectadas aqui. Como Paulo diz em Romanos 8:33: quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha que interessante, aqui está falando que veio salvação, poder, reino, autoridade, pois o acusador foi expulso. E Paulo lá atrás já escreveu: quem vai poder acusar os escolhidos de Deus? Ninguém mais, nem Satanás, porque ele vai ser derrotado, e o povo escolhido vai ser justificado, vai ser vindicado, ele vai ser... Olha, tem uma palavra muito interessante de um livro que eu estou lendo,
a palavra grega dikaiosine, que é traduzida como justiça, ela pode ser traduzida como, é uma palavra difícil, no português a gente não usa tanto, mas ela pode ser traduzida como retificação. Acho que o lugar mais que a gente usa normalmente é retífica de carro, né? Algo que é retificado, peças retificadas, né? É como que se Deus, além de te justificar no sentido de justiça, Ele te retifica, Ele te conserta. Ele vai te consertar de uma forma que diante dele você está justo. Ele te retifica. Essa é uma palavra, eu acho que com os dois termos a gente consegue uma nuance maior da palavra grega, dikaiosine. Quer dizer, eu faço, por isso que ele fala, você vai nascer de novo. Eu vou corrigir você, eu vou retificar aquilo que ficou manchado na sua natureza. Ao te justificar, ao te retificar, você recebe a justiça pela graça, e então você está diante de mim como meu povo e faz parte da aliança, do pacto. Você é meu escolhido. Você que aconteceu isso, que experimentou esse novo nascimento, Satanás não pode mais te acusar. Ele não tem esse poder mais sobre você, porque você foi perdoado, retificado, agraciado com salvação, feito filho de Deus. Olha que bênção, meu irmão. Entende? Né? Então, e esse pessoal aí, então aqui ó, esses da igreja venceram o dragão foi expulso como acusador, né? A gente já viu quem vence. Óbvio que no final quem vence? Cristo, Deus. Mas o dragão vai ter vitórias momentâneas. Isso aí não tem pra onde fugir. Se a gente lê Daniel capítulo 7, aquele chifrezinho lá que derrota os três, o pequeno chifre, ele persegue a igreja e vence. Os santos, lá não é igreja, né? Persegue os santos e vence. É justamente os 3 anos e meio aqui de Apocalipse, né? Que também a besta, ou as bestas estão perseguindo os santos e vencendo. E Deus está permitindo que isso aconteça. E o vencer aqui é momentâneo. E o vencer é um paradoxo, porque o que é vencer? Ele está matando a igreja. Ele está vencendo, ele está perseguindo, martirizando. Ele está prendendo, está torturando, encarcerando. E é justamente isso que vence o dragão. A palavra do testemunho, o martírio, junto com o sangue de Cristo e do mártir, está vencendo Satanás. É um negócio louco, gente. Por isso que é muito difícil para a gente entender essa lógica. Como eu tenho enfatizado, Jesus vence o Império Romano sendo morto por ele na cruz. Ele venceu o sistema maligno do mundo, dos impérios, dando a sua vida na maior arma de vergonha, de tortura romana, que era a cruz. Quando ele morre ali em sacrifício, e a morte aprisiona, né? O Império Romano fala assim: nós conseguimos matar tanto os judeus como o Império Romano, todos os líderes religiosos e romanos ali representados. Nós matamos Jesus, matamos a hora que eles acham que venceram, porque a maior arma de Roma é a força bruta, é o exército. A maior arma de vergonha, tortura, descrédito no Império Romano era a cruz. Se ele quisesse envergonhar uma pessoa ao ponto de dizer que aquela pessoa não era digna de morrer como ser humano, ela botava a pessoa na cruz. Um cidadão romano, por pior que ele fosse, ele não podia ser morto na cruz, porque ele era considerado um ser humano. Jesus foi considerado abaixo de ser humano pelo Império Romano. Envergonhado, menosprezado, humilhado. A cruz era humilhante, degradante, desumanizante. A cruz era tudo isso.
A hora que o império fala, nós matamos esse que se dizia rei dos judeus. Meu irmão, a hora que Jesus ressuscita, que arma mais o império tem para derrotar Jesus? Acabou. Ele destrói a lógica. O sacrifício dá direito dele ressuscitar. E a vida eterna num corpo imortal, impossível de passar de novo pela cruz, pelas armas, pelos soldados, impossível do império tocá-lo novamente. E é esse corpo ressurreto que os mártires vão ganhar. Deixa a besta vencer vocês momentaneamente, não pare de pregar o evangelho, porque vocês vão receber um corpo igual de Jesus, que vai vencer a morte. Essa é a lógica de Apocalipse. Essa é a lógica, gente, de Apocalipse, né? A vitória de Satanás sobre os crentes, gente, ela é terrena e temporária, ao passo que a vitória dos cristãos, da igreja sobre Satanás, é eterna, permanente, final, e vai acontecer, né? Eu vou, para encerrar aqui, vou ler só de novo essa ênfase. Como a vitória é alcançada em Apocalipse. A vitória é alcançada pelos santos de duas formas. Primeira, básica, pelo sangue do Cordeiro, pela cruz. Eu acabei de falar, pelo que Jesus fez, né? O sangue de Cristo é a base de toda a vitória conquistada pelo povo de Deus. Segundo, pela palavra do testemunho. O martírio dos santos se deve a seu testemunho. O testemunho dos salvos é primeiro, presta atenção agora. O martírio da igreja, ou o testemunho sem o martírio. O testemunho da igreja é um estilo de vida de fidelidade a Cristo. A palavra fé no Novo Testamento, por isso que é difícil, que a gente tem essa briga. A gente tem essa briga assim: ah, mas só crer em Jesus vai ser salvo? Não precisa fazer nada. A gente tem essa briga teológica, justamente porque na nossa cabeça o conceito de fé não é o conceito de fé bíblico. É só pela fé mesmo. Mas a fé bíblica, que é uma palavra no grego pistis, se eu não me engano em hebraico emuná, tanto uma palavra grega como a hebraica, ela significa fé ou fidelidade. O espectro de atuação da palavra é uma fé que produz resultado de fidelidade prática e diária. Então esse conflito, não, mas só fé, não vai fazer nada. Isso não existe na concepção bíblica. Isso é uma coisa porque a gente não entende o conceito de fé bíblico. A fé nossa é uma fé meio que filosófica. Nós achamos que ter fé é a gente acreditar num compêndio, né, de coisas que falam para a gente acreditar. A fé bíblica não é isso. A fé bíblica é: eu creio em Cristo, eu vivo Cristo. Ela é uma fé que produz fruto imediato. Ela produz, por isso que não tem conflito entre fé e obras, como a gente ficando lutando contra essas coisas. Na Bíblia andam juntos. A palavra pistis, ela podia ser traduzida como fidelidade em várias situações. Então o maior entendimento que eu tenho que entender é uma fé fiel, é uma fé que produz a fidelidade, a permanência, porque eu creio nele. Se eu creio, eu sou fiel. Se eu creio, eu sou levado a uma lealdade a ele que eu creio. Então não tem essa dicotomia que a gente faz, né? Sou salvo só pela fé, então não preciso fazer obras nenhuma. Você não entendeu. A fé verdadeira produz as obras da fé verdadeira. Agora, se você vai fazer as obras para ser salvo, você é legalista e está indo na lei, nós estamos estudando, você está fora.
Agora, se a sua fé é verdadeira, ela produz frutos. Então não busque fazer as obras, porque é fruto. Nasce dentro de nós o desejo de agradar, nasce dentro de nós a obediência, nasce em nós o desejo de estar com Deus, nasce em nós porque cremos verdadeiramente. Então eu tenho que colocar em dúvida não as obras, eu tenho que colocar em dúvida a tua fé. Por isso que a lógica de Tiago, né? Mostra a tua fé, a obra, que eu vejo a fé. Mas ele não está mandando você fazer as obras, ele está falando como ele consegue constatar a verdadeira fé. Eu constato a fé pelas obras, pelo fruto dela. E a obra ali, gente, a obra não é a obra da lei, é a obra que vem da fé, que é produzida pela fé, que é justamente, obviamente, né, uma obediência a Deus. Então essa questão é difícil, nós não, né, é uma briga desnecessária se entendêssemos o conceito bíblico de fé. Então o testemunho da igreja é um estilo de vida de fidelidade a Cristo, de fé. Em segundo lugar, um testemunho verbal, falado. Tem gente que fala assim: eu não preciso falar do evangelho, porque eu vivo, dou um bom testemunho. Meu irmão, isso não é bíblico. O evangelho tem que ser falado, anunciado, pregado, ensinado e vivido. Não, eu dou um bom testemunho, eu não preciso pregar o evangelho. Eu não sei aonde você leu isso na Bíblia. Não existe isso. Eu vivo um bom testemunho, e o meu testemunho ajuda, me dá o poder, o impacto de vida de eu anunciar o evangelho. Eu não vou causar um empecilho para o evangelho com uma vida que contradiz aquilo que eu prego. O bom testemunho é fruto do evangelho. É fruto. Por isso a ordem é pregai o evangelho. Não tem outra ordem, é pregai o evangelho. Palavra do testemunho. Palavra, logos, é falado. É anúncio, é proclamação. O evangelho é uma palavra de proclamação. A palavra evangelion no Império Romano era um anúncio do reino, do imperador. O império tinha um evangelho. Era uma palavra real, de um anúncio do rei, um anúncio real. Por isso Jesus fala: eu estou trazendo o evangelho do reino de Deus. Não é do imperador romano. Ele tem que identificar que é evangelho, porque o evangelho que eu estou trazendo é do reino de Deus, não é mais do império. A paz que eu estou dando não é deste mundo romano, da Pax Romana, é uma paz do reino de Deus. Há um confronto de conceitos e valores ali, né? Então fica claro que a igreja, nesse período final de perseguição terrível, presta atenção, gente, não se esconde para evitar a ira do dragão. Ela não se esconde. Ela continua fazendo o que ela tem que fazer. Palavra do testemunho. Mas mantém seus esforços evangelísticos até o fim, até não amaram a sua própria vida. Gente, eles se recusam, presta atenção, por favor, essas são coisas importantíssimas. Eu sei que a hora está passando um pouquinho, mas eu preciso encerrar isso. Essa igreja final, verdadeira, se recusa a viver para si mesma. E ela se recusa a se comportar de uma forma que evite a perseguição. Essa igreja verdadeira, fiel de Jesus no final, se recusa a viver para si mesma. E se recusa a evitar a perseguição. Não, eu não vou pregar porque eu vou ser perseguido. Ela se recusa a viver esse estilo de vida. E se nós formos essa igreja do final? Porque todo mundo aí fica: Jesus está voltando, Jesus está voltando, está voltando, eu quero Jesus voltar. Jesus está voltando, essas coisas vão acontecer no final.
Essas coisas vão acontecer, está aí em Apocalipse. Isso aqui não é, isso aqui vai acontecer. Óbvio que para algumas igrejas, irmãos nossos, já está acontecendo, né? Eles estão vivendo isso. Nós vamos ter o DIP aqui. O DIP, o Domingo da Igreja Perseguida esse ano, é bastante voltado para a perseguição a alguns países africanos. O maior deles, a Nigéria. Terrível coisas que acontecem na Nigéria com irmãos nossos. Terrível a perseguição. Terrível, meu irmão. E nós vamos ouvir um pouquinho e orar por eles, para que eles sejam fiéis até o fim. Para que eles sejam fiéis, né? Eu não quero passar rápido, porque eu acho que não vale a pena. Eu vou marcar aqui e eu vou voltar esse finalzinho terça que vem. Que não vale a pena eu passar, que são coisas extremamente importantes da gente fixar, tá? Então, eu sei que às vezes fica, né? Mas a gente não tem pressa e eu não vou correr aqui, porque são coisas importantes. Eu vou fazer uma retomadinha antes de eu entrar no 13 em diante, semana que vem. Tá bom? Aí a gente para, eu dou um break aqui e volto aqui exatamente nessa leitura que a gente parou aqui. Amém? Vamos orar, vamos colocar em pé, clamar a Deus, né, que continue nos dando essa graça de perseverar. Palavrinha tão forte aí que a gente começou desde o início do ano, né, falando nela. A perseverança dos santos, né?